a inversão magnética é possível, porque o campo eletromagnético da Terra é relativo ao núcleo. Então, quanto mais denso é o núcleo, quanto mais sólido, mais potente é o campo. Só que também tem a ver com a forma do núcleo. Então, se o núcleo ele tem uma forma esférica perfeita, então o campo magnético terrestre vai ter uma forma esférica perfeita. Agora, se o núcleo ele está desestabilizado, está desequilibrado, então todo o campo eletromagnético estará desequilibrado. Isso tem a ver com o fractal. Nós somos fractais do universo. Então nós somos uma Terra. Cada um de nós é como se fosse uma Terra também. Então, o desequilíbrio do eixo terrestre, o desequilíbrio do núcleo terrestre, tem relação com o desequilíbrio interior das pessoas. Então, conforme as pessoas vão alterando o seu interior, automaticamente o interior da Terra vai se transformando, porque eles se influenciam um ao outro. Nós influenciamos a Terra e a Terra nos influencia. Então, conforme nós concentramos a energia no nosso interior, a gente densifica o nosso núcleo de forma que ele se torne uma estrela, uma bola incandescente. Essa bola incandescente, quando ela é simétrica, ela produz um campo eletromagnético perfeito, produzindo equilíbrio energético. É esse o objetivo da meditação. Meditar, voltar ao centro, concentrar-se no centro, pegar toda aquela energia do nosso corpo, concentrar ela de forma central, para que a gravidade faça o seu trabalho de forma perfeita, produzindo esse campo eletromagnético perfeito, permitindo a liberdade de manifestação. Então, a Terra está, em momento atual, ela está desequilibrada. Ela tem uma pequena inclinação no seu eixo. Essa inclinação é o que causa o desequilíbrio elemental. É o que produz os equinócios e solstícios. É o que produz as 4 estações dos 4 elementos. Então, o desequilíbrio das 4 estações terrestres tem relação ao desequilíbrio dos 4 elementos dos seres vivos que vivem na Terra. Então, conforme a gente se alinha ou se desalinha, o planeta responde. Ele se alinha ou se desalinha. Então, para que o planeta se mantenha intacto, em harmonia e continue funcionando de forma adequada, depende de todos nós, depende de nós. Para que nós consigamos alcançar o nosso equilíbrio interior, para que esse equilíbrio interior se reflita na Terra, para que a Terra alcance esse mesmo equilíbrio, podendo então eliminar essa variação. Essa variação agora em questão de inversão dos polos, eu não imagino o que pode acontecer. Tenho teorias. Isso pode sim acontecer, essa inversão, mas os efeitos disso são diversos. E um deles é a estabilização total do tempo. É possível que nesse momento de variação do eixo, de alteração do eixo, a Terra, tempo percebido pela Terra, ele se estacione por um período e depois volte a fluir de uma forma diferente. Então a gente é capaz de a gente aqui na Terra perceber isso como uma espécie de apocalipse. Porque se o tempo para, então a forma como nós enxergamos a matéria muda. Então a gente não vai enxergar a matéria. É como se a gente cair numa espécie de limbo, de vazio, por um período. Depois volta. Aí, quem vai manter consciência nesse momento vai ser quem tem o núcleo, o seu interior em equilíbrio. Porque o interior em equilíbrio, ele vai produzir esse campo eletromagnético. Então, se a Terra desarma, o campo eletromagnético da Terra desarmar, quem vai manter a vida vai ser as pessoas que já têm esse equilíbrio por si mesmas, que não precisam da proteção da Terra, porque são pessoas que alcançaram o equilíbrio por si mesmas. Então essas pessoas vão ser responsáveis por realinhar a Terra, para trazer o equilíbrio de volta à Terra. O campo eletromagnético, ele distribui energia pelo planeta.
Essa energia, ela é a energia responsável pelo movimento da vida. É ela que faz a matéria se mexer, se movimentar. É como uma espécie de eletricidade, chamada de Forrat. Forrat é a energia de Shiva. É a energia que movimenta, que traz o movimento, representada pela suástica. Então essa energia, ela é essencial. Se a gente tem equilíbrio interior, equilíbrio energético interior, então esse campo eletromagnético nos protege de todas as variações do caos, de todas as assimetrias. Então, as doenças, elas são eliminadas, a morte, ela é eliminada, o caos é eliminado, o desequilíbrio é eliminado através desse eixo denso e simétrico. A própria alteração do campo eletromagnético terrestre é um resultado da alteração eletromagnética das pessoas, da forma como elas interagem, da forma como elas trocam energia, da forma como elas fazem esse fluxo de energia ocorrer. Porque nós somos responsáveis por esse fluxo. Isso não adianta ficar esperando o Salvador, esperando o Apocalipse, esperando Deus voltar, porque isso nunca vai acontecer. Se a gente não fizer acontecer, nunca vai acontecer, porque nós somos Deus. Nós somos a manifestação dele na matéria. E nós somos responsáveis por fazer a transformação que a gente espera que ele faça. Por isso não adianta a gente se isolar, se afastar e viver a nossa vida individual, focar no egoísmo e esperar que algo de bom venha para nós. Porque a gente só recebe aquilo que a gente oferece. Gravidade e eletromagnetismo. No Jardim do Éden, a árvore fica no centro do jardim, que é a mesma árvore, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. É a árvore que fica no centro do jardim, é a mesma árvore. Ela fica entre 4 rios, no encontro de 4 rios. 4 rios são os 4 elementais, 4 estados da matéria, os 4 estados da substância, 4 estados físicos do espírito. Então nós temos os 4 elementos fenomênicos, 4 elementos de manifestação do espírito. Temos então os 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasmático. São os 4 rios que fluem e se encontram na árvore da vida, no centro do jardim. O centro do jardim, que encontram os 4 rios, você tem então onde eles se misturam. Os 4 estados da matéria se misturam, produzindo então uma harmonia entre eles, um equilíbrio perfeito entre eles, produzindo então o 5º estado da matéria, a quintessência, que é a própria árvore da vida, que foi escondida, está escondida pelos 2 querubins e a espada flamejante. A espada flamejante é a que corta, que fica bem no meio dos 2 querubins. Então a quintessência, que é a árvore da vida, que se encontra no centro do jardim, entre os 4 rios, é o encontro dos 4 elementos, o equilíbrio dos 4 elementos, o éter. O éter é a fonte da vida, o éter é a árvore da vida, porque o éter é o início e o fim. O éter é Cristo, ele é alfa e ômega, porque é de onde tudo vem e é para onde tudo vai. E aí que está o segredo do tetragramaton. Tetragrama são as 4 letras, as 4 entidades, os 4 elementos. E esses 4 elementos são o próprio Jeová, o próprio Yahvé, porque eles são o devir, eles são a natureza em manifestação. O 5º elemento, representado pelo Shen, pelo 300, é o fogo, o elemento chamado de fogo, porque é o fogo vivo, é a quintessência. Ele é o tom
no tetragramaton. Então você tem o pentagrama, você tem as 4 pontas inferiores do pentagrama, que representam Yahvé. Em cima, no topo, você tem a quintessência, que é o éter, o espírito, o fogo da vida, que dá o tom aos 4 elementos inferiores. Então você tem as 2 polaridades do pentagrama, que é a manifestação. Então você tem o pentagrama em pé, que é o quintessência dando o tom aos 4 elementos, e ao mesmo tempo você tem o invertido, pentagrama invertido, que é os 4 elementos dando o tom à quintessência. Então, de um lado você tem a quintessência controlando Yahvé, e do outro você tem Yahvé controlando a essência, a quintessência. Quando Yahvé controla a quintessência, então a gente tem o quê? O ser humano inconsciente, o ser humano animal, o ser humano que simplesmente reage aos impulsos instintivos da natureza. Ele reage como fuga daquilo que lhe causa dor e perseguição daquilo que lhe causa prazer. É quando ele está dominado, subjugado pelos arcontes, subjugado pela dialética, subjugado pelo desequilíbrio elemental, que é representado pelo pentagrama invertido. Ele precisa se equilibrar para que a quintessência alcance o seu lugar por direito, que é o domínio de Yahvé, o domínio do devir, o controle dos acontecimentos, a consciência, a harmonia entre eles.